Vamos falar sobre esse tema. Tarefa sem prazo. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Nós estamos refletindo no livro de Atos, numa sequência de mensagens que nós chamamos de Igreja em Essência. E o texto de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 11, diz o seguinte. E aí eu peço para você me acompanhar na leitura, o PJ vai nos ajudar aqui. O texto diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar, pedindo direcionamento do Senhor para esse momento. Senhor Deus, nós pedimos agora que o Senhor esteja direcionando as minhas palavras e preparando, ó Deus, e trabalhando no coração de cada um aqui, a começar em mim, para que nós possamos de fato entender a sua palavra e colocá-la em prática, ó Deus, individualmente, nas nossas questões da semana, dos dias que nós passamos, no nosso trabalho, na nossa vida, mas também coletivamente como igreja do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tarefa sem prazo. E esse já é algo esquisito, né? Em si. Já recebeu uma tarefa sem prazo? Já chegaram em você, te deram uma tarefa e falaram: não tem data para entregar. Só. Já recebeu? Quem já recebeu? Já recebeu, certo. Essa tarefa não é sua, não foi você que elaborou. Alguém te deu essa tarefa. Ok, ótimo. Eu acho que isso não é comum, né? Por exemplo, se você é chefe, patrão, dono de alguma empresa e precisa trabalhar com agenda, normalmente você dá prazo, né? Meu chefe me dá vários prazos. E eu tenho que seguir os prazos, senão a coisa não vai funcionar bem pro meu lado, né? Mas tarefa sem prazo. Por incrível que pareça, ou esquisito que pareça, nós veremos que nesse texto Jesus deu uma tarefa, só que ele não estabeleceu um prazo. E num primeiro momento a gente pode perceber assim, e às vezes até questionar, mas se a gente tem uma tarefa para fazer, mas a gente não tem prazo, será que isso não é um convite a uma procrastinação, por exemplo? Será que isso não é um convite a você simplesmente, você tem a tarefa, mas não tenho data para entregar, então eu vou postergando, eu vou colocando outras tarefas que têm prazo na frente dessa. Né? E aí a gente pergunta, mas por que Jesus não deu um prazo? Mas aí a gente tem que entender de que prazo que a gente está falando, né? Nesse texto aqui. Mas o fato é que quando a gente olha para esse texto em específico, para esses versículos que nós lemos, nós entendemos que Jesus ele quer nos ensinar, ou queria ensinar os discípulos no primeiro momento, e agora quer nos ensinar que para os discípulos de Jesus a missão não tem prazo. E quando nós entendemos o que é a missão, o que é o prazo, aí a gente entende isso mais claramente. Nós não deveríamos procrastinar a missão porque ela não tem prazo. E esse é o X da questão que Jesus quer desenvolver conosco aqui. Na semana retrasada, nós falamos sobre os primeiros versículos do livro de Atos, e nesses primeiros versículos nós entendemos que esperar faz parte, né? Faz parte da vida, faz parte do plano do Senhor para nós, tem hora que a gente tem que esperar mesmo, os discípulos tinham que esperar em Jerusalém até a descida do Espírito, né? Para começar a missão. Pois bem, hoje, a partir do versículo 6, a continuação daquela mesma história, nós veremos que Jesus
e ensinou para os discípulos que a missão não tem prazo. Agora, esse texto começa com um questionamento. Quando você olha para o seu versículo 6 aí, nós vemos os discípulos. O texto nos diz, então, os que estavam reunidos com Jesus, os discípulos, né, lhe perguntaram, será este em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E esse é um questionamento legítimo. Por que esse é um questionamento legítimo? Em primeiro lugar, porque eles eram israelitas, né, eram judeus. E a gente tem que entender que essa pergunta, o reino de Israel, a restauração do reino de Israel, da cidade de Jerusalém, ela era um tema muito vívido na cabeça deles, né? Eles estavam debaixo de Roma, o governo de Roma estava tomando conta ali, e eles estavam debaixo daquilo, embora eles tivessem acordos, né? Mas o fato é que havia um desejo natural do povo israelense, do povo dos judeus daquele período, de que o Messias viria, o descendente de Davi viria, e ele restauraria o reino e a cidade. E no momento que Jesus fala assim, aguarda o Espírito, porque o Espírito vai chegar, e aí vocês vão começar, né, a missão que eu vou dar para vocês. Os discípulos não são lerdos, né, para fazer as ideias na mente deles. O que eles pensaram, e é o que o texto nos indica, no versículo anterior, no versículo 5, quando Jesus faz a promessa do Espírito, fiquem em Jerusalém, porque o Espírito virá sobre vocês, provavelmente eles pensaram assim, bom, deve ser agora, com a chegada do Espírito, que Israel será restaurado, que o reino será restaurado. Né? Eles poderiam conjecturar esse tipo de coisa. Então é bem provável que essa pergunta tenha surgido desse pensamento. Vai chegar o Espírito, Jesus está prometendo para a gente, então agora vai vir a restauração de Israel. E é por isso que eles perguntam, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? É uma pergunta legítima, porque isso é fruto de profecia do Antigo Testamento. Isso iria acontecer, o descendente de Davi viria, o Messias viria e restauraria o reino. Alguns textos do Antigo Testamento que poderiam estar na mente dos discípulos naquele momento é, por exemplo, Isaías capítulo 2. Está meio pequeno aqui, então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós lermos esse texto juntos. Mas Isaías capítulo 2, apenas do verso 2 até o 4, o profeta Isaías escreveu o seguinte nesse texto. Sonzinhos de página de Bíblia, quase acabando, carregando. O profeta diz o seguinte, Isaías 2, do 2 ao 4. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. O profeta está falando de um período, do final dos tempos, onde não haverá mais guerra, onde a lei ou os ensinamentos sairão de Jerusalém, porque ali estará o rei, descendente de Davi, o Messias, que reinará em Jerusalém, em Sião, e dele fluirão os mandamentos e os ensinamentos. E todas as nações, olha o que o texto diz, todas as nações vão buscar os ensinamentos do rei. Isso definitivamente não é hoje. Não está acontecendo hoje. E a impressão que nós temos é que não vai acontecer tão cedo. Mas ele está falando do período onde Israel será restaurado e o Messias estará reinando e as coisas caminharão dessa forma. Outro texto que poderia estar na mente dos discípulos quando eles fizeram essa pergunta é Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 16, verso 15. Se dirá, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte
e de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra quando dei aos seus pais. O contexto aqui é do povo já se espalhando perto do exílio, o povo espalhado pela terra. Jesus, o Senhor, está dizendo aqui por meio do profeta, eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. É outro possível texto que estivesse ali na mente dos discípulos quando fizeram aquela pergunta. Por um último texto, Jeremias 31, letra pequena, abre aí na sua Bíblia. Jeremias 31, dos versos 38 até o 40. E o profeta Jeremias, ele escreve o seguinte para o povo naquele momento. Ele diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. E olha a última frase: esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. O contexto de profecia nesse momento aqui, inclusive um contexto da nova aliança. O profeta Jeremias está falando da nova aliança. E um dos frutos da nova aliança, claro que nós ainda aguardamos por esse período, é uma Jerusalém restaurada com um reino restaurado. Meus irmãos, aqui são 3 textos, mas tem muito mais conteúdo profético do Antigo Testamento que diz respeito à restauração de Jerusalém, à restauração da cidade e à restauração do reino de Israel por meio do reino do Messias. É abundante a quantidade de informações que nós temos. E os discípulos poderiam estar pensando em alguma dessas coisas para fazer essa pergunta. No final das contas, eles estão fazendo uma ligação. Se o Espírito vai chegar, então pode ser que seja nesse momento, o momento onde o reino será restaurado. Então eles fazem essa pergunta: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? A pergunta deles é totalmente legítima. No final das contas, eles querem que o Senhor cumpra a sua promessa. Pergunta totalmente legítima, um questionamento totalmente legítimo. Só que a resposta de Jesus que é intrigante. A resposta de Jesus vem no versículo 7, começa no versículo 7 e vai até o versículo 8. Jesus respondeu a pergunta assim: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E aí você deve estar traduzindo essa resposta aí na sua mente, né? Vocês não vão saber. Não cabe a vocês saber ou conhecer tempos ou épocas, períodos, né, que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vocês não vão saber. Não cabe a vocês. Não cabe a vocês. A resposta não termina aqui. Nós temos a continuação no versículo 8. Mas essa resposta, ela tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que a gente precisa tocar em alguns pontinhos aqui, pelo menos. Em suma, Jesus está dizendo assim: vocês não vão saber, porque não compete a vocês saber. Para a gente ilustrar essa ideia, a gente poderia pegar uma potência mundial nos negócios, uma empresa gigantesca. Você tem lá os cabeças da empresa e eles discutem sobre o negócio. Então eles vão avaliar como é que está o mercado, vão avaliar a concorrência, vão avaliar como é que está as coisas dentro da empresa, como é que está fora, o próprio mercado no país, né? E eles vão avaliar um monte de coisa para bolar uma estratégia, só que ninguém de baixo fica sabendo. Ninguém de baixo fica sabendo. O pessoal lá que está botando a mão na massa e tal para executar as estratégias, eles não vão saber, até que a estratégia esteja pronta, né? Simplesmente não compete às outras classes dentro da empresa saber enquanto a estratégia não está pronta, né? É semelhante, mas aqui o assunto é totalmente relevante, muito mais importante do que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando é muito mais importante do que essa ilustração. Mas o que Jesus está dizendo assim não compete a vocês saber, porque só o Pai sabe.
E é importante a gente entender que essa frase de Jesus, algumas coisas a gente precisa ressaltar aqui. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que só o Pai tem acesso a essa informação. Nós, quando lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós lemos esse texto aí, que é um texto interessante, né? Mas a respeito, Jesus falando, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui ele está falando do seu retorno, né? Do retorno de Cristo, do seu próprio retorno. E é engraçado que ele se tira da conversa, né? Eu não sei. Só o Pai sabe. E esse tipo de texto, às vezes, pode levantar um questionamento na nossa mente. Será que Jesus ele não é onisciente? Será que Jesus ele não é Deus realmente? Mas, na verdade, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento, com a sua devida proporção, ele é abundante no sentido de mostrar Jesus Cristo como Deus. A deidade de Jesus não é questionada, pelo contrário, é afirmada o tempo todo. O que nós temos aqui, quando Jesus afirma dessa forma, e aqui no versículo 7 de Atos também, né, não cabe a vocês conhecer somente ao Pai, é porque dentro do plano do Senhor, digamos, o combinado dentro até da Trindade é que algumas coisas ficariam com o Pai. E outras coisas o Filho não saberia, nem o Espírito. Então, dentro do relacionamento da Trindade, algumas coisas caberiam ao Pai, outras coisas ao Filho, outras coisas ao Espírito. Inclusive conhecer coisas. Da mesma forma que Filipenses capítulo 2 diz para nós que Jesus Cristo se humilhou tomando forma de servo, assumindo a nossa forma, né? Forma humana. Da mesma forma que ele se humilhou desse modo que é apresentado por Filipenses, uma outra forma da qual Jesus se encaixa no plano do Senhor é não conhecendo determinadas coisas. Porque foi esse o combinado dentro do plano do Senhor. Agora, o que nós vemos além disso, nesse texto e nessa resposta de Jesus, nessa simples frase muito objetiva de Jesus, é que tem coisas, tem períodos na história que o Senhor fixou e jamais vai ter empecilho para essas coisas acontecerem. O Senhor, na sua soberania, como Criador de terra, de céu, como eterno, que existe desde antes da criação do tempo, Ele é o Criador do tempo. Com toda a sua autoridade de Senhor sobre todas as coisas, Ele estabeleceu eventos. Ele estabeleceu períodos, estabeleceu momentos. E nada disso será impedido por qualquer coisa. E o exemplo da questão do assunto aqui é a chegada do reino, a restauração do reino, a restauração de Jerusalém. Né? Então, uma segunda coisa que nós percebemos nessa resposta é que, de fato, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E o que Ele estabeleceu acontecerá. E não há discussão quanto a isso. O que Ele está dizendo assim, olha, não cabe a vocês saber quando vai chegar a restauração da cidade, quando o Messias virá para reinar. Jesus não diz assim, isso não vai acontecer. Ele diz simplesmente, não cabe a vocês saber quando. O Senhor estabeleceu isso. E Ele sabe o momento. E a vocês simplesmente não cabe saber. E aí os discípulos ficam assim, né? Puxa vida, mas e agora? O que a gente faz? A gente não sabe quando vai acontecer. O que a gente vai fazer, né? Aí no versículo 8, Jesus continua a resposta. Lá no versículo 8, Jesus começa com um mas, né? Olha, não cabe a vocês saber quando a cidade será restaurada, quando o Messias virá reinar, né? Quando eu, né, Jesus Cristo, irei reinar, porque isso cabe ao Pai. Tudo bem. Mas não significa que vocês vão ficar sentados na rede bebendo água de coco, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então vocês vão trabalhar. Vocês não vão saber quando a cidade será restaurada. Quando será esse período que vocês querem saber? Vocês não vão saber. Mas até lá vocês vão trabalhar.
Vocês vão colocar a mão na massa, né? Vocês vão ser minhas testemunhas. E ser testemunha, num primeiro momento, pode parecer para nós algo muito simples, né? Alguém que passa a mensagem para frente. Então eles ouviram a mensagem de Jesus, agora eles vão pregar a mensagem de Jesus, né? Até os confins da terra e está tudo bem. Mas ser testemunha, no contexto do livro de Atos, é algo muito importante, algo muito relevante, inclusive, para o próprio Lucas, que escreveu esse livro. E para isso nós precisamos de uma definição um pouco mais completa do que é ser uma testemunha. E aí nós temos a ajuda dos universitários. Nós temos a ajuda do Bock, nesse momento, que é um estudioso do Novo Testamento muito respeitado e ele tem uma definição bem abrangente para nós sobre o que é ser uma testemunha. No livro de Atos, mais especificamente. E o Bock diz para nós o seguinte: uma testemunha é alguém que ajuda a estabelecer fatos objetivamente por meio de observação verificável. Tem a ver com direito isso aqui, né? Vai lá as testemunhas para falar na corte e tudo aquilo lá. Tem a ver com isso aqui. Ele ajuda a restabelecer fatos. Por quê? Porque ele observou aqueles fatos. Ele viveu aquelas coisas, né? Nesse sentido, então, isso que é uma testemunha. É alguém que ajuda a estabelecer fatos objetivamente por meio de uma observação verificável, uma observação que faz todo sentido, né? Agora, ele continua, desse modo, uma testemunha é mais do que alguém que possui meras impressões subjetivas e pessoais. Uma testemunha não é alguém que tem ideias ou que acha coisas. Uma testemunha lida com fatos que ele viu e que ele vai passar como informação para frente, né? Não é alguém que lida com informações subjetivas ou informações pessoais, achismo, né? Essa objetividade, continua o Bock, e qualidade baseada em fatos, mais uma vez, das testemunhas, são o motivo pela qual uma experiência direta com o ministério e ressurreição de Jesus são requisitos para a substituição de Judas em Atos 1, 21 e 22, passagem que mostra o que está por trás do uso de Lucas desse termo testemunho. Quando a gente chega lá, nós veremos que os critérios para a entrada de uma nova testemunha, um novo discípulo, né, no grupo dos 12, teria que ser: viu o ministério do Messias, conheceu o ministério do Messias, observou, participou do ministério do Messias, e Matias vai ser escolhido, né? Mas veja como funciona a definição de testemunha para Lucas no livro de Atos. Não é alguém que acha coisas, alguém que, eu acho que é isso aqui, né? Tem suposições. Não. É alguém que viu, alguém que caminhou perto, que observou e que pode passar o que ele observou para frente. Os ensinamentos, os próprios testemunhos, os eventos, tudo para frente. Ser testemunha de Cristo é isso, para Lucas. Quando a gente olha para esse versículo 8, e a gente vê Jesus falando: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. É porque um requisito básico é passar por experiências com Jesus. Eles andaram com Jesus. Jesus transformou a vida deles. E agora eles têm conteúdo para falar, para viver dali para frente. Por isso eles seriam testemunhas. Como nós vimos na semana retrasada, o que nós temos aqui com relação à chegada do Espírito é que o Espírito Santo os capacitaria, né? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo os capacitaria para essa missão, que é uma missão de ser testemunha. Essa é a base da missão. Se hoje nós fazemos parte de uma missão, da missão de Jesus Cristo, é porque a nossa missão é ser testemunha. Ser testemunha do que Jesus, em primeiro lugar, fez conosco. Da transformação que Jesus construiu em nós e realizou em nós. Porque se nós não passamos por isso, se nós questionamos, por exemplo, a ressurreição, que é algo mencionado aqui no livro de Atos, que nós falamos anteriormente, de que faz sentido para nós a missão? Ela perde totalmente o sentido. Até porque se Jesus não ressuscitou, como nós dissemos, nós estamos pregando o quê?
Por isso que ser testemunha não é ser alguém que passa uma mensagem, que fala sobre uma mensagem que não faz sentido para mim, que não faz sentido na minha própria vida. Por isso que seria contraditório eu falar de uma mensagem que não transformou a minha vida, falar de um Jesus que não me salvou, que não transformou a minha vida, como aconteceu com os discípulos. Essa é a base do significado da missão, do significado do que é ser uma testemunha. E Jesus, então, ele fala sobre isso. Na sequência, nós vemos a estrutura do que vai ser o livro de Atos. Primeiro, eles testemunhariam do modo que nós falamos aqui, em Jerusalém, nos primeiros capítulos, depois na Judéia e na Samaria, nos confins da terra, e esse é o desenvolvimento do livro de Atos, inteirinho. A estrutura está aqui. Só que aí, na sequência, nós temos o relato da ascensão de Jesus. E quando Jesus sobe, é muito interessante, porque o versículo 9 nos diz o seguinte: depois de ter dito essas coisas, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, né? E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Algo importante que é notável aqui desse texto é que, e que normalmente passa batido, é que Jesus ele não subiu pela sua própria vontade. Ele não tinha aquele poder de voar, né, e esse tipo de coisa. Mas o texto nos diz que ele foi elevado. A ideia é que o Pai o elevou. O próprio Deus, vendo Jesus naquela situação, chegou o momento de elevar o Filho para estar com ele, o próprio Deus elevou o Filho para colocá-lo em uma posição. Nós ainda não sabemos qual é essa posição, porque isso só vai ser falado lá no capítulo 2 do livro de Atos. Lá na frente nós veremos que ele foi colocado à destra do Pai para reinar, como um rei que reina à destra do Pai. Mas aqui nesse momento é importante notar que Jesus ele foi elevado, é como se nós traduzimos literalmente, ele foi subido, ele foi colocado para cima. É essa a ideia. Porque o próprio Pai o elevou. Ele não subiu por livre e espontânea vontade, mas o Pai o elevou e o colocou na posição que ele deveria estar a partir daquele momento. Só que, na sequência do texto, nós temos uma chamada de atenção. E é até irônico, né? É engraçado esse trecho. Porque o texto nos diz, a partir do verso 10, que estando eles, os discípulos, com os olhos fixos no céu, e aí a gente imagina essa cena, né? Jesus subindo e a nuvem como se abraçando Jesus, né? E Jesus se distanciando e eles estão lá. Né? Nossa! E a gente estaria do mesmo jeito, né, gente? Não ia ficar olhando lá, cara, que é isso? Mas eles estavam lá, né? Olhando para o céu, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, e dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, né? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Por quê, né? Todo dia acontece isso aqui, né? Mas por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. E isso é um chacoalhão para eles, né? Porque eles estavam tão fascinados com a cena de Jesus subindo, e é algo fantástico, né? Eu imagino. No filme, né, a gente vê e já fica louco, fica olhando assim, meu pai, imagina ver isso presencialmente. Mas eles ali travados naquilo, né? E ele fala, bora gente. Ele não deu uma missão para vocês? Não falou para vocês irem para Jerusalém? Vocês estão aqui no Monte das Oliveiras. Vocês têm que ir para lá, né? Vamos lá, gente. Não acabou a vida, né? O reino mesmo que vocês querem que seja estabelecido, ele vai acontecer. Vocês não sabem quando, mas tem uma missão para ser realizada agora. E foi um chacoalhão para eles. Do mesmo modo que vocês viram ele subir,
vocês verão ele descer entre nuvens e, inclusive, o texto sugere para nós que ele volta no mesmo local, no Monte das Oliveiras. E o toque, meus irmãos, talvez o detalhe sutil que nós tenhamos que entender aqui, é que o texto deixa a entender que o momento da restauração que eles queriam a resposta se dá nesse retorno. O texto não diz isso claramente, especificamente. Mas, de certa forma, a resposta para o que os discípulos queriam saber está aqui. Do mesmo modo que vocês o viram subir, e ele tinha acabado de dar aquela resposta, né, vocês não vão saber quando o reino será restaurado. Do mesmo modo que ele vai subir, ele vai descer. Talvez os discípulos tenham compreendido, né? Então é nessa hora que o reino será restaurado e que a cidade será restaurada. Mas no final das contas, por mais que eles pudessem ter isso como resposta, mãos à obra. Tinha uma tarefa a ser feita, uma missão, né? Ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. E essa obra se estende para nós também. Eu não sei se você percebeu, mas como nós dissemos no início, a tarefa que Jesus está dando para os discípulos não tem prazo. Tem prazo, só que só Deus sabe o prazo. Eu não sei. Você não sabe. Se você falar para mim que sabe, eu não vou concordar com você. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. Um monte de gente já tentou adivinhar esse prazo. Um monte de gente já errou. Tem movimentos aí na história que falaram, ó, Jesus vai voltar tal ano. Os caras venderam casa, venderam um monte de coisa, ficaram sem nada. É verdade. Isso aconteceu. Venderam tudo porque Jesus volta. Jesus não voltou. Aí o pessoal teve que correr atrás do prejuízo. A gente não sabe o prazo. E essa é a questão. A gente não sabe. A gente tem uma tarefa a fazer. Só que a gente não sabe quando ela acaba. A gente não sabe. Só que nós temos algumas lições com relação a isso. Se Jesus passou para nós uma tarefa, né, que não tem prazo, isso pode levantar alguns questionamentos e isso traz algumas lições para nós. Nós podemos refletir nelas. Primeiro, o fato de a missão não ter prazo não a torna menos urgente. Isso é importante, irmãos, porque como nós dissemos aqui no início, uma tarefa sem prazo pode nos levar à procrastinação. Pode nos levar a deixar para depois o que nós poderíamos fazer agora, né? E isso se aplica, mas sem sombra de dúvidas, à nossa missão. E aqui a gente pode pensar, talvez num primeiro momento, como é natural, pensar, puxa vida, eu poderia ter falado do Evangelho para um amigo, e eu não falei, deixei para depois, né? Eu poderia ter utilizado formas de falar, de proclamar o Evangelho, de algumas formas, mas eu não fiz. Eu acabei deixando para depois. Procrastinação, né? Só que eu quero tocar em outro ponto. Porque a nossa missão, embora envolva falar do Evangelho, a nossa missão é sermos testemunhas. E como nós vimos aqui numa definição de ser testemunha, não é só falar. O falar é um resultado. E quando a gente pensa no nosso dia a dia, quantas questões nós deixamos para depois? Quantas questões, pendências que nós temos com o Senhor em primeiro lugar, nós deixamos para depois? Essas questões afetam o nosso testemunho. Afetam o nosso testemunho fora de casa, dentro de casa. Mas nós deixamos para depois. Porque nós priorizamos, às vezes, o falar do Evangelho ao invés do viver o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hábitos que nós alimentamos no nosso dia a dia e que nós acabamos, às vezes, até prejudicando os nossos relacionamentos. Se eu sou um marido, às vezes eu tenho dificuldade com determinada questão
da minha esposa, minha esposa é uma pessoa diferente de mim, certo? Ninguém é igual, não tem clone, né? Pelo menos até agora não inventaram o clone, né? O povo tá audacioso. Mas até agora não tem. Então, se você casa com alguém, você vai casar com alguém diferente. E nesse relacionamento você vai ter atritos. E dependendo do modo com que você desenvolve a cultura do seu lar, você vai ter problemas. E isso às vezes vai ficar visível até para as pessoas de fora da igreja, ou de fora de casa, né? Para as pessoas ao redor. Elas vão perceber as suas dificuldades de relacionamento dentro de casa. E isso afeta o seu testemunho. Porque elas vão olhar, mas esse maluco aí é crente. Ele é crente, mas olha o jeito que ele trata a mulher dele. É verdade. Olha o jeito que ele trata ela. Às vezes eu estou numa posição de liderança dentro de uma empresa, e eu trato os meus subordinados de um modo não tão agradável. E como isso não afeta o meu testemunho? Isso afeta. Porque se eu for pregar o evangelho para esse indivíduo, ele vai olhar para mim e vai falar, meu filho, vai ser difícil acreditar que você segue esse tipo de coisa. Tá vendo como os nossos hábitos que nós alimentamos no nosso dia a dia afetam a nossa missão, o cumprimento da nossa missão. Se a nossa missão, de acordo com Jesus Cristo antes dele subir, é ser testemunha em qualquer lugar, isso afeta a nossa missão. Se eu sou uma pessoa irada por qualquer coisa, que respondo mal, que trato mal as pessoas ao meu redor, se eu sou fofoqueiro, se eu sou mentiroso, se eu sou preguiçoso, se eu sou sexualmente imoral, isso afeta a minha missão. Isso afeta a missão de Jesus, porque a nossa missão, no final das contas, é uma extensão da missão que Jesus começou. Tá vendo como não é só falar do Evangelho? A nossa missão não é só falar do Evangelho, mas é viver o Evangelho. Ser testemunha de Jesus é viver o Evangelho, viver a mensagem de Jesus. E isso tem que bater na gente. Porque a gente é falho, a gente é pecador. E se a gente for contar o tanto de erro que a gente comete, vai ser difícil até contar. Mas é a realidade. Isso afeta a nossa missão. Por isso, não é porque a missão não tem prazo que ela não é urgente. O tratamento das questões da nossa vida, dos pecados que nós alimentamos na nossa vida, na cultura que nós desenvolvemos dentro de casa, fora de casa, nos nossos hábitos pessoais, com a nossa família, com os nossos amigos, eles precisam ser tratados urgentemente, porque eles podem, a qualquer momento, atrapalhar a nossa missão. E aí prejudica a missão. É claro, irmãos, que isso se aplica também ao falar. Como nós dissemos, testemunhar de Cristo é viver o Evangelho, viver testemunhando do Senhor, mas falando também. Até porque a salvação, o conhecimento da verdade de Cristo vem por meio do ouvir. Você fala o Evangelho para que a pessoa entenda que ela é uma pecadora, necessitada de arrependimento, e assim ela entenda a necessidade dela por Cristo. É o que acontece com a gente, não é? É assim. Anuncia o Evangelho, a pessoa entende o Evangelho. E ela crê em Cristo, e ali a obra de Cristo começa. Então, anunciar o Evangelho é indispensável, anunciar com a boca a mensagem de Jesus. Mas o testemunho não envolve só falar, envolve o agir, o modo como nós vivemos. E isso pode atrapalhar ou não a nossa missão. Segunda lição. Muito embora façamos questionamentos legítimos, muito embora muitos dos nossos questionamentos sejam legítimos, nem sempre nós teremos respostas. Não sei se você reparou, mas a resposta que eles tiveram, que os discípulos tiveram, foi: vocês não vão saber. Vocês não vão saber quando isso daí vai acontecer. Eles queriam saber. Eu lamento dizer. Mas Jesus estava falando, nem eu sei, né? Isso daí é só com o Pai. Vocês não vão saber. Ah, vai ser quando ele voltar. É verdade, mas quando que ele vai voltar? Então, irmãos, muito embora
na nossa vida nós façamos questionamentos legítimos, nem sempre nós teremos respostas. Isso é duro de ouvir. E nós temos exemplos nas Escrituras quanto a isso. Vamos abrir lá no Salmo 55, rapidinho, antes da gente concluir aqui essa nossa aplicação. Lá no Salmo 55, e esse é um salmo. Na Bíblia, na Escritura, a gente tem tantos outros exemplos, mas eu quero usar esse porque esse é um exemplo que envolve muito aflito. Um evento onde o indivíduo está sofrendo muito. Salmo de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Aí eu te pergunto, Deus se esconde? Deus tem como? Deus não ver alguma situação? Não tem. Mas Davi é audacioso aqui, né? Não te escondas, Senhor, da minha súplica. Atende-me e responde-me. Ó, Davi exigindo de Deus aqui. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Davi está sofrendo, né? Davi está aflito aqui. Agora a gente entende por que ele está falando nesse tom, né? Responde-me, Senhor. Eu preciso de uma resposta. Me ouve, porque eu estou aflito. Eu estou numa situação que os meus inimigos vão me matar. E literalmente, né? Hoje em dia a gente não tem muito esse contexto, né? A gente não está lá perto da faixa, né? Da faixa de Gaza, naqueles conflitos. Mas isso aqui era a vida deles. Era a vida deles. E ele está aflito. Versículo 4. O meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Eu não duvido nada. Que ele estava tendo ataques mesmo, visões, estava vendo coisa, Davi. Dificilmente ele conseguia dormir nesse contexto aqui. E quando o indivíduo fica sem dormir por muito tempo, ele começa a ver coisa. Davi está nesse nível de causa aqui, Davi. Temor e tremor, versículo 5, me sobrevém e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Se eu pudesse, Davi está dizendo, se eu pudesse, eu fugiria dessa situação. Se eu pudesse voar, eu ia para longe. Fuga seria o recurso de Davi. E ele, no versículo 9, continua, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam corrupção e maldade, a destruição no meio da cidade, das suas praças, não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele está falando assim, o que Davi está dizendo assim? O meu amigo se voltou contra mim. Provavelmente um amigo dele, alguém próximo dele, que, como diz aqui, ia junto com ele para a casa de Deus adorar o Senhor. O amigo dele traiu ele. E agora ele está numa situação tão calamitosa que ele está clamando desesperadamente, Senhor, eu estou aflito, porque eu nunca esperei que o meu amigo fosse me perseguir dessa forma. Que coisa, né? Só que ele faz uns pedidos. Versículo 15. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde e pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim.
Deus ouvirá e lhes responderá a ele, que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Você percebe que Davi ele tá aflito, ele está clamando ao Senhor para que os inimigos morram, mas ele não foi lá matar os inimigos. Você percebe que ele está clamando por justiça, mas ele não está fazendo justiça com as próprias mãos? Você percebe por quê? E aí, esse é o ponto que eu gostaria de chegar com esse salmo. Por que que o salmo, por que que as queixas, por que que essa oração de Davi é legítima? Davi ele se expressa de uma forma muito forte aqui. Mas por que isso é legítimo? Porque ele não está fazendo nada com as próprias mãos. Ele ainda se coloca numa posição de dependência. Ele ainda reconhece que o único que pode fazer justiça, até na situação dele, de total aflição, é o Senhor. Ele poderia, depois de que passasse essa situação aqui, juntar os exércitos dele e ir para cima. Nossa, agora vamos passar o rodo naqueles caras, vão fazer vingança. Mas ele não fez isso. Como ele diz aqui, e no final do salmo, ele descansava no Senhor. Ele orava ao Senhor, porque ele sabia que um dia, podia ser nessa vida, ou lá no julgamento, lá no final, o Senhor o julgaria. E a justiça do Senhor é a justiça reta. É onde nós temos retidão. O Davi conclui esse salmo de uma forma muito forte para nós. Verso 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Veja, eu não vou lançar ninguém. Eu, Davi, eu vou esperar no Senhor. É o que ele acabou de falar aqui. Lance os seus cuidados sobre o Senhor. Ele vai tomar a providência. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Por que o salmo é legítimo? Porque a oração de Davi, por mais forte que seja, é legítima. Porque Davi está confiante no Senhor. Ele é dependente do Senhor. Irmãos, isso aqui é um exemplo. Temos o profeta Abacuque, temos tantos outros profetas que falavam com o Senhor de uma forma que a gente olha assim e fala, nossa, que ousado, olha o jeito que ele está falando com o Senhor. Mas o coração aflito, gente. Quem já esteve aflito sabe. Seja lá qual for a situação, o coração aflito, ele precisa se derramar para o Senhor. É por isso que nós temos salmos como este. Quando a gente está aflito, quando a gente tem questionamentos legítimos, puxa vida, por que isso aconteceu assim? Por que isso aconteceu agora? São questionamentos legítimos. A gente não tem resposta. Mas por quê? São questionamentos legítimos de um coração aflito. Significa que nós teremos respostas? Não. Não. Não significa. Mas qual é a instrução? Confia no Senhor. Muito embora nós façamos questionamentos legítimos, nem sempre nós teremos resposta. E não é porque nós não tivemos resposta que nós estaremos como se o Senhor tivesse nos colocado de lado, como se o Senhor tivesse nos abandonado. Não, o Senhor não nos abandonou. Ele só quer que nós confiemos nele. Só isso. Se ele não nos deu a resposta, é porque ele quer que nós confiemos nele. O tempo todo. Por mais difícil que seja a questão, pode ter questionamento na minha, na sua mente, que nós vamos fazer para o resto da nossa vida. Eu me pergunto até hoje para o Senhor, por que meu tio tinha que morrer daquele jeito? Por quê? Mas morreu. Por quê? Eu não sei a resposta. E eu nunca vou saber essa resposta. Mas eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esse é o desejo do Senhor para nós. Muito embora façamos questionamentos, nós não teremos respostas, mas nós precisamos confiar no Senhor.
Agora, por último, se nós somos habitados pelo Espírito, nós fazemos parte da missão. Somos capacitados para a missão. Como nós dissemos aqui, e esse é o último ponto, a última aplicação para nós hoje, é que o Espírito capacita. Ele nos capacita para a realização da missão. Por isso que os discípulos tinham que esperar em Jerusalém, né? Espera em Jerusalém, o Espírito vai chegar e aí vai começar a missão. Porque com a chegada do Espírito eles estariam capacitados para a missão. Nós recebemos do Espírito, nós somos servos, nós somos discípulos do Senhor. Nós somos cristãos, né? Nós seguimos os ensinamentos do Senhor e nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós somos capacitados para a realização da missão. Não tem como falar assim, Senhor, hoje eu estou de folga aqui da missão. Hoje eu estou de folga, né? Hoje eu quero descansar, hoje eu quero sentar no meu sofá, assistir a minha série, hoje eu estou de boa. Não dá para fazer isso. Porque o Espírito Santo não nos abandona em momento algum. Em todas as situações, nós somos membros integrantes da missão. Em todo o tempo, nós fazemos parte da missão. E não tem como ficar de fora. Não é porque a gente não faz parte da comissão de missão aqui da igreja, né? Da Maiane e da Flávia, né? Que a gente vota lá na prévia e tal. Não é porque a gente não está dentro do grupo seleto de 2 pessoas, né? Que nós não fazemos parte da missão. Que nós não vamos entrar em contato com os missionários, que nós vamos viajar, que nós vamos fazer missão onde nós estamos, ou seja lá onde for. Nós somos parte da missão. Faz parte da nossa vida. Nós somos, ou temos que ser, testemunhas vivas de Jesus. Essa é a missão. Então não tem como ficar de fora. Não tem como. Não tem jeito. Então, se em algum momento nós formos tentados a... Hoje eu não estou afim de pregar o evangelho para esse cara. Não gosto dele. Ele me respondeu mal. Não gostei da resposta dele. Esse aí merece ir para o inferno. Né? Não dá para fazer isso. Não dá. Nós somos membros integralmente, que fazem parte integralmente da missão o tempo todo. Não tem licença. Se responderam mal, a gente responde com o Evangelho. Então, se somos habitados pelo Espírito, somos parte da missão. Não dá para fugir. Não tem jeito. Não dá para fugir. Amém? Portanto, nós concluímos que Jesus ele nos deu uma tarefa sem prazo. O prazo existe, nós não conhecemos, por isso é uma missão sem prazo, certo? Mas nessa missão, nós precisamos ser testemunhas. Ao sermos testemunhas, no decorrer dessa missão, que nós não sabemos quando vai acabar, nós não podemos procrastinar a missão. Porque se nós procrastinamos a missão, provavelmente a gente está alimentando maus hábitos e nós estamos prejudicando a missão. Então, o que nós carregamos daqui hoje é que, embora o Senhor tenha nos dado uma tarefa sem prazo, ela é urgente para os nossos dias. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, pelo ensinamento da sua palavra. Obrigado porque o Senhor é claro nas suas palavras. E o nosso pedido é que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração, para que, se há algum ponto que nós precisamos melhorar, e provavelmente há, que nós possamos melhorar para a tua honra e para a tua glória, para que nós possamos realizar a tua missão de forma íntegra, de forma a te adorar. Nós não queremos, ó Deus, eu não quero ser uma pedra de tropeço para a missão. Eu tenho certeza que os irmãos aqui também não querem. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos capacitando como igreja a sermos testemunhas do Senhor, porque essa é a nossa missão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.